Olá, gente boa de Deus. Vamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Vamos tomar nossa pílula hoje. Hoje é João capítulo 5. Vamos agradecer a Deus por Ele nos conservar até aqui e pela sua palavra. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu imenso cuidado para conosco. O Senhor tem sido fiel até aqui para conosco. Obrigado, Pai. Obrigado por tua palavra. Alimenta-nos dela agora. E que teu Espírito nos auxilie na interpretação e no entendimento das Escrituras. Oramos e te pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente querida de Deus. João capítulo 5. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Aqui é o encontro de Jesus com um homem muito carente, muito necessitado. A história nos conta que neste tanque, onde existiam bastante enfermos, gente de todas as idades, de todos os lugares, dizia-se que de tempo em tempo descia um anjo, sem hora marcada, sem hora prevista, agitava as águas daquele tanque ali, chamado de tanque de Betesda, e o primeiro que pulasse na água após ser agitada, ele era curado de qualquer enfermidade. E começou a juntar muitos enfermos de todos os lugares. E as pessoas esqueciam seus doentes ali, largavam lá, sabe? Porque como o anjo não tinha hora marcada, eles deixavam ali. Tinha aqueles mais abastardos, com recursos maiores, alugavam a borda do tanque para colocar ali os seus enfermos. E de vez em quando um pulava dentro e dizia que era curado, o outro dizia que era mentira. A história diz que ali era uma confusão terrível. Jesus nunca gostou dessas aglomerações, mas ele passa ali para falar com um homem. Ele passa ali por ter misericórdia de um homem que estava ali há 38 anos. Ele chega diretamente para ele e só para ele. Ele pergunta: você quer ser curado? Ele diz: Senhor, não tem como. Toda vez que o anjo agita a água, outro vem antes de mim. Não tem ninguém aqui por mim, eu estou só, ninguém me põe lá. Não tenho dinheiro para alugar a borda do tanque. E Jesus disse: levanta e toma a tua cama e vai para sua casa. No mesmo instante o homem levantou e foi para casa. Só que aí João diz: e aquele dia era sábado. Escute só. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: veja que já está curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Jesus aqui, ele percebe e ele sabia os motivos por o qual aquele homem estava daquele jeito. Por isso ele traz essa mensagem para ele. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado.
Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Olha que coisa! Jesus cura um homem no sábado, só porque o homem pegou a cama e estava levando para casa, não podia, porque era sábado, no sábado era o dia do descanso, não podia trabalhar. Mas intentar no coração e buscar oportunidade para matar um outro, isso podia. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Aqui tem uma das narrativas de João, não é? E pelo que a gente falou no primeiro dia do capítulo 1 de João, que o objetivo de João ao escrever esse evangelho era mostrar que Jesus era o Filho de Deus e é o próprio Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que essa lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e o faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Como um morto pode ouvir a voz de Deus, a não ser que Deus mesmo o toque e o desperte para que ele possa ouvir a sua voz? Toda a iniciativa sempre vem de Deus. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação. Por mim mesmo nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar ao meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviastes representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava, e vós quisestes, por um momento, rejubilar-vos na sua luz. Todavia, eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para consumar. O que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Ele disse: olha, o próprio João deu testemunho de mim, o Pai dá testemunho de mim, e as obras que eu realizo testificam quem eu sou. E é pelas obras que vocês me conhecem. O Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face. Igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede de homens,
Mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, e em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas não credes em meus escritos, como crereis em minhas palavras? Aqui mais um diálogo de Jesus maravilhoso, mostrando a sua divindade, mostrando o seu chamado, mostrando a sua obra e dando razões para aquelas pessoas para que pudessem acreditar. Mas, como o próprio Jesus disse, vocês não têm a palavra de Deus, vocês não têm o coração aberto, nem voltado para a palavra de Deus, por isso vocês não creem em mim. Vocês examinam as Escrituras criteriosamente, porque vocês acreditam que nela tem a vida eterna, mas são as próprias Escrituras que testificam de mim. Entende? Então Jesus estava aqui num diálogo maravilhoso com ele, escrevendo, e João escreve e descreve aqui estas verdades para nós. Isso é maravilhoso. Ele disse para os fariseus: vocês examinam a lei de Moisés, mas nem nisso vocês acreditam, porque o próprio Moisés escreveu ao meu respeito. Se vocês não acreditam nem no que Moisés escreveu, como vocês vão crer em mim, nas minhas palavras? Vocês têm aí a lei, vocês têm a Torá, e elas estão testificando de mim. Moisés disse que Deus levantaria um profeta, e a ele vocês deveriam ouvir, mas vocês estão se recusando. Que Deus nos ajude a receber a palavra de Deus, a agasalhar essa palavra, a dar razão a ela e a entender que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma invenção humana, mas é poder de Deus. Vem de Deus para nós. O nosso único trabalho é receber esta palavra e viver por ela. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. A gente se encontra aqui amanhã. Até lá.